Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Em Pauta. A partir de agora estamos ao vivo através do youtube.com/URNTV e também através do canal 23.1 na TCM. Eu sou Cauê Tavares e para me ajudar no bate-papo de hoje eu tenho aqui a minha colega Blenda Martins. Seja bem-vinda, Blenda. Bom dia, Cauê. Bom dia a todos que estão nos assistindo, seja na TV ou seja no YouTube. Vai ser uma honra participar desse bate-papo de hoje. É um prazer te ter aqui. E hoje nós vamos ter uma conversa com ele, que é quadrinista moçoroense, o currículo é grande. Formado em Publicidade e Propaganda pela UERN, autor da obra premiada Como Pedra, recebeu menção honrosa no primeiro Prêmio Latino-Americano de Quadrinhos em 2022 e entre seus trabalhos anteriores estão O Monstro Debaixo da Minha Cama, Enterrei Todos no Meu Quintal. Vencedor do Prêmio Jabuti 2024 na categoria Histórias em Quadrinhos, Lucas Johannathan. Seja bem-vindo, Lucas. Ok, obrigado pelo convite e é uma honra estar de volta ao UERN. É uma honra te ter aqui. E para começar, a gente quer saber em que momento você começou a se dedicar aos quadrinhos de forma profissional. De forma profissional, foi assim que eu terminei a faculdade. No final de 2017 e começo de 2018, foi onde eu decidi, de fato, fazer meu primeiro quadrinho do começo ao fim. Eu tinha uma professora, eu não lembro qual foi a disciplina em si, mas era algo voltado à literatura, que ela dizia que quem não publicava desapareceria, como se diz? Sumiria. Sumia, exatamente. Não deixava seu rastro, né, digamos assim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, porque eu faço quadrinhos desde criança. Então eu fiquei, se eu não fizer de fato né, talvez eu me arrependa no futuro. Não sei onde é que vai dar, né? Então, quando eu terminei a faculdade em 2017, é que eu, de fato, comecei a fazer de forma profissional. Mas você desenha desde criança, é isso? Sim, desde sempre. É uma paixão já Estabelecida. bem estabelecida. Bem. E, assim, a sua obra Como Pedra foi premiada, certo? No Prêmio Jabuti 2024. Porque, sobre o que fala essa história? Fala sobre um casal que vive no sertão, em uma cidade próxima de Mossoró, que enfrenta uma seca há mais de um ano. Eles têm uma filha, Rosa, que vive numa cadeira de roda. Ela tem uma doença misteriosa e que se impossibilita ela de movimentar, de falar. Então, eles passam por todas essas dificuldades até que chega um grupo de pessoas de fora que dizem que vai solucionar o problema da seca e o problema da menina. Né? Mas isso aí acaba se transformando em algo perigoso. Perigoso. Gostei da definição. Deixa um ponto de interrogação bem grande sobre o decorrer da história. E o Como Pedra tem em relação, assim, à condição da menina? Que ela não se mexe. O título? Uhum. Sim. O título Como Pedra ele tem várias funções dentro da história. Né? A própria pedra ela tem várias conotações dentro da história. E, sim, o fato dela não se mexer, sim, pedra tem um pouco a ver com isso. Quais foram os comentários que você recebeu sobre essa obra, assim, a princípio? Antes de você ganhar o prêmio? Foram sempre positivas. Acho que no começo poucas pessoas leram, porque não sabiam quem eu era, né? Mas os que leram sempre foram críticas bastante positivas. Até estranhei no começo, mas sempre foram elogiosas. Você consegue, de alguma forma, traçar um comparativo, alguma linha entre esses comentários sobre Como Pedra e sobre o que dizem sobre a graphic novel, seus trabalhos anteriores, O Monstro Debaixo da Minha Cama? Você sentiu que foi diferente os comentários em relação ao Como Pedra e suas obras anteriores? Tem uma recepção sempre parecida do público? Sim, sempre foi bem... falaram muito bem das minhas obras. Acho que ainda mais porque a estética parece muito das duas obras. Então, eles sempre puxaram para isso, né, os elogios, para a forma como eu trabalho a narrativa nos dois quadrinhos, né? Mas, claro que como o primeiro tem uma pegada muito mais pesada, digamos assim, então os elogios também puxam para isso, né? Tipo, meio que como um alerta, né? Mas eram sempre parecidos, sim. Você gosta de abordar esses temas mais dark, assim, mais pesados, sérios? Sim, desde pequeno, desde que quando eu comecei a ler quadrinho, o primeiro quadrinho que me impactou de verdade era um quadrinho trágico.
Então, eu acho que desde sempre as histórias trágicas, por algum motivo, me impactam mais. Eu acho que eles mostram mais o lado do ser humano, né, no limite, digamos assim. Então, eu acho que, para mim, eu gosto desse tipo de tema. Tem que ser uma pessoa muito sensível para conseguir abordar de uma forma tão boa quanto você fez, né? Sim. Acho que todo tipo de tema merece uma vez, sabe? Uhum. E aí, quando você leva coisas sérias assim, dá um espaço para elas debaixo do holofote, cria espaços para discussões assim que você não sabe para onde vai, mas algum benefício pode nascer dessas discussões, né? Exato. Sempre foi algo que eu sempre pensei, porque o quadrinho brasileiro ele tem uma preferência até histórica de quadrinhos cômicos, né? Com Angeli Laerte sempre foi algo muito mais voltado para o humor, né? E eu nunca encontrei muito quadrinhos brasileiros com uma temática mais trágica mesmo, né? Com uma pegada mais, embora tenha, claro, mas uma pegada mais madura, que fala mais de filosofia e tal. Então eu acho que sim, eu concordo. Acho que tem espaço para tudo. Tem algum quadrinista famoso assim que seja uma inspiração para você? Ah, tem muitos. Tem Marcelo Quintanilha, do Brasil. Tem o Alan Moore, que fez o Watchmen. Para mim é o maior de todos. Tem o Will Eisner, tem muitos. E além dos quadrinhos, você se expressa de outra forma artisticamente? Sim, já me expressei com música já, quando eu era adolescente, hoje em dia não mais. Mas eu acho que quadrinhos é a principal hoje em dia. Literatura. Você considera quadrinhos como uma forma de literatura? Eu não considero como literatura em si, mas eu considero sim como uma forma de literatura. Mas eu não considero quadrinhos como literatura, porque eu acho que quadrinhos ele merece ser chamado de quadrinhos. Eu acho que quadrinhos ele merece a atenção do que ele é. Uma identidade própria. Exatamente. Eu acho que, né, porque muitas vezes quando as pessoas querem comparar quadrinhos com literatura, eles estão tentando dar como é que se diz, uma autoridade aos quadrinhos, como se ele não precisasse por si próprio, sabe? Então é tipo assim, a história em quadrinhos é algo fraco, mas quando é bom é literatura, sabe? Então eu acho que quadrinhos não precisa disso. Eu acho que quadrinhos ele tem uma versatilidade, uma força que muito forte, que ele não precisa ser chamado de literatura. Eu acho que quadrinho pode ser chamado de quadrinhos e pronto. Falando em quadrinhos, como você avalia o cenário dos quadrinistas no Brasil? Eu tenho uma pergunta muito curiosa sobre esse cenário. Depois você responder. Eu acho que, de forma artística, eu acho que está perfeita. A gente tem muitos talentos, muita gente boa, mas a indústria ela nunca está em prol dos artistas, ainda mais brasileiros, né? Eu acho que o quadrinista brasileiro ele não é muito valorizado, né? Tanto que se você for em qualquer livraria atrás de quadrinhos, você vai ver mangá, você vai ver quadrinho de super-herói, mas quadrinho brasileiro é muito pouco você achar, né? E não é por falta de talento, porque talento tem de sobra. E agora que eu entro com a minha pergunta, com o meu grande questionamento, você acha que a inteligência artificial que está sendo usada aí para criar imagens a rodo prejudica o cenário de vocês? Que forma? Olha, eu acho que um dia pode chegar a prejudicar, mas eu não tenho uma visão tão apocalíptica, digamos assim, sobre o assunto, né? Porque eu acho que aqueles que têm uma pegada mais artesanal e que já fazem sucesso por causa disso, eles vão continuar fazendo sucesso por causa disso, né? Eu acho que o que pode acontecer é que vai virar um fast food, digamos assim. Você vai ter muito conteúdo criado por inteligência artificial, só que não vai alcançar todos os públicos, né? E vai acabar virando algo mais de elite. E acho que essa é a parte ruim, né? Porque aqueles artistas que fazem um trabalho mais artesanal, acho que vão virar algo de elite. E aqueles que vão utilizar a inteligência artificial para criar arte, eu acho que eles vão abastecer as camadas que não têm muita condição financeira, né? Eu acho que essa é a parte ruim. É um baita desafio. Com certeza. É um tema bem atual e que dá para aplicar em várias áreas, né, Sim, da nossa... Sim. Mas no curto prazo tem até muitos artistas que já usaram e estão sendo criticados por causa disso, né? Você critica de alguma forma? Você julga quem usa de alguma forma? Olha, se beneficia? Eu acho que usar como uma ajuda, eu acho que é válida, sabe? Sei lá, você usar a inteligência artificial para você imaginar um cenário
e você, a partir daquele cenário, você fazer daquilo a sua identidade, eu acho que é válido. Eu não acho que é válido você usar a inteligência artificial para substituir o seu trabalho. Aí eu acho que já não é legal. Justo. Seria tipo um meio, assim. Para Exato. você se inspirar, para ter assim, um acesso mais criativo. É tipo um empurrãozinho. Exato. E falando Quebraria um pouco o bloqueio criativo, digamos assim. Sim, falando de criatividade, de inspiração, você já falou o nome de alguns, mas você gosta de quadrinhos japoneses, os famosos mangás, de Sim. quadrinhos americanos? Sim, Quais? gosto muito. Quadrinhos americanos eu lia mais. Quando eu era criança, eu lia muito super-herói. Hoje em dia eu não leio muito. Mas mangá, eu ainda leio um pouco. Já li muito. Mas Naruto, li todo, sou fãzaço. Tem um quadrinho chamado Blade, a Lâmina do Imortal, que é um mangá, que para mim é um dos melhores de todos os tempos. Akira. Eu gosto muito mais de mangá do que quadrinhos americanos, mas eu lia muito X-Men. X-Men foi algo que eu li bastante. Que, querendo ou não, os quadrinhos japoneses, os mangás, né, quadrinhos japoneses, Sim. eles abordam outros tipos de temas que aqueles quadrinhos de super-heróis americanos não abordam. Sim. Também sou um pouco E você fã. tem mangá de tudo, né? Tem mangá de exatamente tudo. Você leva como algum tipo de... se absorve essa influência em alguma forma do seu trabalho? Sim, com certeza. Por exemplo, o Blade que eu estava citando, ele para mim, ler Blade foi uma aula de como eu atrair a atenção do leitor para virar a página. Eu ficava com raiva quando eu lia Blade, que o leitor, o autor, né, ele fazia com que eu lia todos os quadros, até chegar no último quadro, ele me obrigava a virar a página. Sabe? Então, tipo, ler para mim, isso foi uma aula. De dinamicidade, né? Exatamente, de Dinamismo. de ritmo e tal. Mas muito interessante. A conversa está muito boa, mas vamos agora para um breve intervalo, certo? Não saia daí. Temos um recado para você que assiste televisão por uma antena parabólica convencional como essa. O sinal 5G que está chegando ao Brasil pode prejudicar a qualidade da transmissão de TV que você recebe via satélite. E para continuar assistindo a programação do Futura com qualidade de imagem e som, Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, conversando com ele, Lucas Johannatan, que é quadrinista moçoroense, premiado pelo Prêmio Jabuti 2024 na categoria Histórias em Quadrinhos. Lucas, foi a sua primeira indicação de prêmio? Não. O Monstro, quando eu publiquei ele de forma independente, ele foi indicado ao prêmio HQ Mix, que é o maior prêmio voltado para quadrinhos do Brasil, né? Só. É muito interessante ver. Eu não sabia que tinha premiação para, tipo, quadrinhos. Quem imagina, A né? gente não imagina que uma coisa tão cotidiana que a gente tem contato no dia a dia tem todo um mundo por trás, Sim, né? tem. Fala um pouco sobre isso. Tem. A premiação eu fui indicado a melhor roteirista e melhor quadrinho independente, né? E realmente é um mundo enorme. São muitas categorias, são muitos artistas. Tem muitas feiras espalhadas pelo Brasil. Que o foco do Brasil, acho que o maior potencial do Brasil são os quadrinistas independentes, né? São aqueles que imprimem por conta própria, fazem fanzines, né? Para vender em feiras e tal. Então, realmente é um mundo enorme que poucas pessoas conhecem. Como foi a sensação de saber que estava concorrendo ao prêmio e qual foi sua reação ao saber que tinha ganhado? A gente quer saber. Que eu estava concorrendo era o que eu queria, né? Óbvio. Mas ter ganhado não era o que eu esperava, de forma alguma, né? Tanto que minha família se reuniu lá em casa para assistir a premiação, só que, tipo, eu estava com mais medo deles me verem perdendo do que eu nervoso para ganhar, porque eu não estava esperando nem um pouco. Expectativa zero, Não, então, expectativa uma surpresa. zero. Ser indicado para mim já era bastante, porque eu acho que você, como quadrinista, chegar ao Jabuti, né? Porque o Jabuti é um prêmio que ele sai da bolha do quadrinho, né? Ele é de literatura. Então, é uma honra muito grande você ser indicado num prêmio como o Jabuti, que é o maior da literatura do Brasil, né? É verdade. E eu acho que, assim, como toda pessoa que trabalha com criatividade, a gente faz uma coisa que a gente gosta, assim, Sim. a gente acredita, mas a gente não acredita que vai chegar tão longe, assim, é sempre uma surpresa. Tipo, a Sim, gente se sim. agrada, mas, nossa, eu agradei tanta gente assim, eu agradei esses jurados, eu agradei um público, É sabe? impressionante ver o alcance da arte no geral, Sim, né? sim. Sim.
E outra, você saiu daqui de Mossoró, uma cidade que não tem tanto aporte para isso. O que isso significa para você? Exato. Eu acho que esse era a minha maior surpresa. Porque, tipo assim, como assim eu que vim de Mossoró, fazendo um quadrinho e publicando na internet, né, conseguia chegar a isso, a um jabuti. Porque eu não tenho conexão com ninguém. Eu não conheço a indústria do quadrinho, exatamente. Eu não tenho as amizades, não tenho os contatos. Eu não participo de feira de quadrinho, para o público conhecer meu trabalho. Então, eu acho que a maior surpresa foi essa mesmo. Vim lá de Mossoró e ser não indicado ao desmerecendo a Jabuti. cidade, né? Mas Jamais. tem Não, claro, lugares mas... que Sim, são sim. bem mais, como é que eu posso dizer? Engajados São nisso. centros. São Exato, centros. exato. São Paulo, por exemplo. Exatamente, onde acontece é São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. É onde tem os eventos internacionais, é onde se juntam todos os quadrinistas. E você leva essa regionalidade de alguma forma para dentro das suas histórias? Sim, sim. Eu acho que como Pedro é o mais evidente, Uhum. que é uma história que eu queria que fosse, sim, focada numa região próxima a Mossoró, né? Naquelas casas que a gente passa na estrada e a gente vê abandonada, aquele tipo de história que eu queria contar. Com um cenário cheio de pedras ao Exato. redor. É uma estética muito específica, sim, né? Sim. Sim, e você foi falando, eu fui pegando ali umas referências de grandes livros brasileiros, né? Vidas Secas. Eu Sim. pensei também Inocência. Não sei se vocês já ouviram Não, falar. não conheço. Mas a narrativa me veio um pouco à cabeça quando você estava descrevendo a história. Sim. É muito interessante. Você costuma pensar em paralelos para criar entre as suas obras e outras obras de pessoas que te inspiram nesse trabalho? Acho que sim, acho que um pouco. Eu acho que mesmo sem a gente querer, a gente acaba roubando um pouco, digamos assim, né? De outras obras que a gente gosta, né? Então, sei lá, eu gostava muito gosto muito dos filmes de Glauber Rocha e os filmes, por exemplo, de Tarkovsky, onde tem uma estética muito vaga, né? Campos abertos e tal. Então, eu acho que sem querer a gente acaba roubando um pouco. É um repertório que a gente constrói ao longo da nossa vida e vida artística, né? Sim, e profissional. Sim, com Coloca certeza. tudo lá, todas as referências. Sim. E assim, para quem decidiu embarcar nessa jornada, que dicas você dá para se manter criativo? Aquela ali da inteligência artificial foi uma das, mas com certeza deve ter muitas outras. Para se manter criativo, eu não sei. Às Que eu vezes acho dá que eu problema. acho que é de cada um, né? Eu não sei o que é que faz a pessoa ser criativa, assim, o que ela costuma absorver e tal, mas eu acho que a questão é nunca parar, né? Eu acho que esse é o mais importante. É você estar produzindo sempre. Porque, por exemplo, eu fiz meu primeiro quadrinho em 2018, mas ele só veio ser publicado em 2023. Então, Caramba. tipo assim, nesse tempo eu não parei de produzir, sabe? Até que de uma hora deu certo. Então, eu acho que esse é o mais importante, é você não parar de produzir, porque eu acho que só produzindo é que você consegue ir se inovando, se mantendo criativo. Mas você nunca chegou assim no ponto que você parou e disse, nossa, eu não sei o que fazer com isso aqui. Acho que todo dia. Eu não sei mais o que fazer com isso aqui. Eu acho que vai intercalando. Acho que um dia eu fico, não, isso aqui não vai dar em nada. E no outro dia, talvez eu tenha feito algo que preste aqui. Vamos lá? Qual foi a obra mais prazerosa que você gostou mais de fazer, de produzir, do processo criativo? todo? Com certeza foi o Enterrei Todos no Meu Quintal. Enterrei Todos no Meu Quintal. Nossa, Que ainda esse não... título. Esse título. É o meu quadrinho favorito porque, com certeza, ele foi o mais divertido de se fazer. Uhum. Porque ele foi feito sem nenhuma pretensão. Eu não tinha roteiro nem nada, eu não tinha direção de nada. Porque como ele é um quadrinho contado em recortes, então ele meio que é tipo assim, tá, agora eu vou desenhar isso aqui. Agora eu vou desenhar isso aqui. Então ele foi meio que se construindo enquanto eu fui fazendo. Uhum. Então é tanto que, sei lá, eu desenhava a primeira página 50, depois a página 2, depois a página 5. Então é um processo criativo bem... Solto. Ele foi, como é que ele foi você bastante fez? solto, por isso que ele foi o mais divertido de se fazer. Mas como é que você fez pra conectar a página 50, a página 2? É porque o quadrinho, ele é contado a história inteira de uma personagem da infância até a velhice. Sim, Então sim. são recortes da vida dela. Então não necessariamente eu precisava fazer uma sequência de uma ação para outra. Tá? Eu achei Entendeu? genial. Então ela vai, tipo, tendo memórias, lembranças, exatamente. assim. É tipo Nossa. Eu isso. eu tô toda Ele arrepiada. escrevendo É tipo assim, isso. a caneta pegando fogo. Mas, enfim. Aí, dessa forma, você consegue
se manter, assim, ativo. Essa forma de criação meio livre, assim. Porque tem gente que é mais metódica, né? Sim. Tem um roteiro, tem um prazo ali definido. Eu vou escrever tantas coisas por dia, vou fazer tantos desenhos, tantos quadros. Exato. Acho que difere. Acho que cada artista tem uma sua própria questão, assim, É muito individual. muito Sim, sim, individual. Eu acho que foi o que mais me pesou na hora de fazer o meu primeiro quadrinho, que foi o Monge Debaixo da Minha Cama, porque eu não sabia como é que se fazia um quadrinho, o processo. E quando você pesquisa na internet e outros quadrinistas que fazem, é sempre aquele muito metódico, que é ter primeiro você escreve o roteiro, depois você faz os rascunhos e depois você finaliza. E quando eu fiz dessa forma, eu fiz primeiro todo o roteiro, depois eu fui fazer o rascunho. Quando eu terminei o rascunho, me deu um desespero, porque eu pensei, agora eu vou ter que desenhar tudo de novo, fazer a arte final de novo de tudo isso. E então, eu nunca mais fiz isso. A partir do segundo, eu mudei isso. É tanto que hoje em dia eu nem faço mais o roteiro primeiro. Eu penso primeiro as imagens e depois eu vou construindo o texto junto. Porque me dá uma agonia eu ter que terminar algo e ter que fazer tudo de novo. Sabe? Às vezes tem um problema, porque eu faço uma página, por exemplo, e depois eu desisto. Então, foi um tempo perdido numa página. Só que ainda assim eu ainda prefiro fazer dessa forma. Agora eu vou fazer a pergunta inversa. Teve alguma obra, assim, que você não se conecta mais com ela? Era um momento da sua vida que você estava escrevendo de forma muito pessoal e aí, tipo... Hoje você olha para esse trabalho e pensa, não faria de novo? O Monge Debaixo da Minha Cama, quando todo mundo fala dele, fala do quão a história é pesada, sabe? E, tipo, sei lá, por eu ter feito essa história, ter passado, sei lá, 1 ano fazendo ela, você acaba se acostumando com aquilo. E hoje em dia, quando alguém fala da obra, eu fico, por que eu fiz isso? Sabe? Onde é que eu tava na cabeça pra fazer uma história tão pesada assim? Uma ressaca artística. Né? Então acaba... E eu achei até a demora dela ter sido publicada também. Se ela tivesse sido publicada na época que eu fiz, talvez eu não tivesse sentido isso. Mas hoje em dia, por ter passado já mais de 5 anos, aí fica naquilo, né? Não sei se eu faria diferente e tal. Mas cada processo é único e você já Sim. falou que o seu é diferente de outros artistas e se funciona assim, tá tudo certo, não é? Com certeza. Tá tudo certo. O importante mesmo é manter sempre aquela experiência de vida e procurar a experiência, Sim, manter com ativo. certeza. Autenticidade. Sim. Contanto que faça sentido pro artista, eu acho que toda forma de arte é válida. Mas é interessante saber como você trabalha, como você chegou até o prêmio. Quem foi que te incentivou a escrever? Você já foi assim com a cabeça assim, eu vou submeter aqui. Não, quem submete, na verdade, ao prêmio foi a editora. Sim, Não. foi sua editora. Foi. E desde o momento em que eu mostrei o quadrinho pro editor, que fazia parte do prêmio latino-americano, precisavam de 20 páginas. E eu entreguei as 20 páginas para ele, só que uma sinopse da história inteira. E desde o primeiro dia ele dizia, isso aqui é quadrinho de prêmio. Ele, acho que foi a pessoa que mais acreditou no quadrinho, foi o meu editor. Desde o começo ele falou, isso aqui vai ganhar prêmio, isso aqui vai ganhar prêmio, esse quadrinho é muito bom. Então, eu acho... E desde o momento em que ele escreveu, ele falou, eu te inscrevi no prêmio, já botei. E ele dizia, amanhã sai o resultado. E acho que ele foi quem mais acreditou no... Porque ele viu só 20 páginas. Tipo, até hoje eu digo, você é louco, você viu só 20 páginas. O que foi que você viu em 20 páginas? Uma fé muito... Um salto de fé. Sim, sim. Acho que até pela experiência dele, acho que ele sabia que tinha alguma coisa, né? E o que o futuro lhe aguarda? Quais são os planos para daqui para frente? Agora que como Pedra está em evidência, Sim. quais são os próximos passos? Bom, eu já estou fazendo um novo quadrinho, que vai ser lançado próximo ano, junto com o Entre Reitores no Meu Quintal, né? Sim. Então, eu vou continuar ainda fazendo quadrinho todo dia. Quando eu terminar mesmo que não seja publicado, mas ainda bem que vai ser publicado, eu vou continuar fazendo quadrinho todo dia, né? Hoje em dia não é um... Hoje em dia, quer dizer, hoje em dia é só um hobby, mas eu espero que um dia não seja só um hobby, porque como quadrinista é muito difícil se manter, né? No Brasil ainda mais. Então, eu acho que os planos são esses, não parar de fazer quadrinho. Você tem algum... No seu processo, você costuma assim... Estou trabalhando nessa obra aqui, vou terminar ela antes de começar uma nova? Ou, tipo, é tudo meio... Tive essa ideia, vou anotar aqui, começar uma coisa espontânea? Geralmente, eu faço o quadrinho em que naquele momento vai ser o mais fácil de se fazer. Porque, tipo, eu já tenho ideia para muitos outros quadrinhos na frente. Mas eu geralmente eu foco no que vai ser mais fácil de fazer naquele momento. Seja por maturidade,
ou por dificuldade artística mesmo. Então, mas o processo não, eu geralmente não coloco outra obra no meio, porque senão eu não consigo, eu fico focado em uma, e embora quando eu estou fazendo uma, eu já estou pensando como vai ser o outro, né? Eu já fico, sei lá, escrevendo na cabeça como vai ser o próximo, porque eu acho mais fácil isso do que parar para escrever de fato, né? Com certeza. Então, quando eu começo a fazer, eu já tenho uma base muitas coisas já prontas, né? É isso, né? O nosso tempo está chegando ao fim. Eu acredito que o bate-papo foi muito proveitoso. Eu me diverti muito. Foi uma satisfação de ter aqui, Lucas. Obrigado, foi muito bom o papo. Eu adorei conhecer seu processo criativo. Eu espero que o que você falou aqui sirva de base para muitas outras pessoas, né? Tipo, não a questão de como você faz. Cada um tem o seu método de fazer. Mas essa coisa de inspiração, de se reconhecer enquanto artista, buscar autenticidade, eu acho que são palavras muito válidas. Com certeza. Eu acho que o importante é o artista ele descobrir a melhor maneira para ele fazer, né? Sim. E colocar isso para as pessoas é essencial, né? Várias maneiras ali. Então é isso. O programa Em Pauta de hoje vai ficando por aqui. Mas não se esqueça que nós temos um encontro marcado com você na próxima segunda-feira. Tchau.